Provérbios capítulo 8, versículo 10. Queremos agradecer a vida do pastor Neurinã e da sua esposa doutora Gedália, que tem cuidado do Ministério da Família. Todas as quintas-feiras eles estão aqui, atendendo a todo e qualquer casal que precise de oração, de aconselhamento. Então, nós agradecemos a eles por esse trabalho extraordinário. Provérbios capítulo 8, versículo 10. Aceitai a minha correção, e não a prata, e o conhecimento mais do que o ouro fino escolhido. Esse texto é muito especial, na minha opinião, porque alguém pode ler esse texto e pensar que Deus seja contra o ouro, que a Bíblia não ensine o valor do ouro. Não. Não é isso que o texto bíblico está ensinando, na verdade. Não está dizendo que você tem que desprezar o ouro, o dinheiro, não, os bens materiais. Mas está ensinando que você precisa aprender a fazer escolhas, ter prioridades. Se você escolher colocar o ouro, o dinheiro, acima do conhecimento, você vai empobrecer. Porque você não vai ter conhecimento para saber como administrar o ouro. Então, você precisa compreender que o dinheiro, o ouro é importante, mas ele não é a coisa mais importante da vida. Precisa de ter essa sabedoria, esse entendimento. A mordomia tem a ver com isto. A mordomia, o bom mordomo, ele sabe administrar não apenas o dinheiro, mas o dinheiro também. Ele sabe administrar pessoas, recursos humanos, recursos financeiros, recursos chamados de tempo. Tempo é um recurso. Sabe administrar oportunidades, chances. O mau administrador, ele não é holístico, no sentido, ele não é amplo, geral. Ele compromete todas as outras possibilidades porque limita a sua ação como administrador em apenas uma área. Pensa que ele administra apenas dinheiro. Não. E pode administrar muito mal dinheiro porque não sabe administrar recursos humanos, chances, tempo, oportunidade. Perde dinheiro. Mas o dinheiro é importante. Isso não quer dizer que o dinheiro não seja importante. Dinheiro é importante. Mas, acima do dinheiro, nós temos o conhecimento, temos Deus, temos o tempo, temos as oportunidades, temos os valores para fazermos escolhas. Esse texto fala sobre isso. Então, aceitai a minha correção e não a prata. O conhecimento é mais importante que o ouro. Eu gostaria de compartilhar alguns textos que falam sobre
exemplos na Bíblia de bons mordomos. O tema mordomia, ele está presente em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, em toda a Bíblia. Por exemplo, Gênesis capítulo 2, versículo 15. Diz-nos o texto que Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden. Em algumas Bíblias está assim, para cuidar dele, para o lavrar e o guardar. Em que Bíblia temos aqui que está escrito para cuidar? Na sua Bíblia tem, irmã? Em que Bíblia temos aí para cuidar? Tem alguma que tem? Tem, irmão Paulo? Como é que diz aí, irmão Paulo? Então, veja bem, para cuidar do jardim e cultivá-lo. Né? A ideia de cuidar, que bom. Então, o bom mordomo, ele cuida. Quando Deus deu a Eva, deu a mulher para o homem, é para que o homem pudesse também cuidar dela. E ela cuidar dele. E ela cuidar dele. Não apenas provendo dinheiro, cuidar, administrando bem o tempo com ela, os momentos com ela, todas as coisas com ela. Então, nesse texto, nós aprendemos que podemos fracassar quando nós não sabemos cuidar. Um outro exemplo ainda em Gênesis que nós temos, Gênesis capítulo 41, do verso 33 em diante. Portanto, José falando para Faraó, previna-se agora de um homem entendido e sábio, e põe esse homem sobre a terra do Egito. Vamos parar um pouquinho. Então, José está dizendo para Faraó, você está diante de um problema, o problema não chegou ainda, o problema vai chegar. E quando esse problema chegar, você precisa de uma pessoa que seja inteligente, que seja sábia. A mulher tem que ser sábia, tem que ser inteligente, e o marido também, para que eles não se transformem em inimigos um do outro, com palavras, com a face, com o gesto, com o corpo, com as atitudes. E tem que ter sabedoria para... Daqui a 10 anos eu posso ter problemas se eu não for inteligente e sábio. Eu vou ter que mendigar se eu não souber administrar agora, poupar agora. Então, José, esse outro exemplo de bom mordomo, que dá esse conselho para Faraó. Versículo 34. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito, nos 7 anos de fartura. Quer dizer, nos tempos de fartura, você gasta tudo, é isso? Não. Você não pode gastar tudo no tempo de fartura. Você não está passando fome hoje? Ótimo. Aprenda a economizar, então, nesse tempo. O bom mordomo, ele, na administração de recursos humanos e de recursos materiais, financeiros, ele usa de inteligência e de sabedoria. Primeiro, ele não gasta mais do que tem. Tem gente que gasta mais do que tem? Sim, tem gente que gasta mais do que tem. O mordomo, prudente, entendido, inteligente, sábio, ele não gasta tudo que tem. Se ele ganha
R$ 1.000 por mês, ele tem que administrar de uma maneira que ele não gaste 1.100. E tem que administrar de um jeito que ele não gaste 1.000. Ele tem que fazer tudo nesse sentido. Então ele vai procurar gastar menos do que isso. É o que José está ensinando como mordomo. E ele está dizendo, ponha governadores. Governadores é o quê? É uma máquina? É o que é o governador? Isto mesmo, irmão Demas. É um ser humano, é recurso humano. Recursos humanos. E você depois vai pegar a 5ª parte do resultado do plantio da terra. Então, ele sabe administrar pessoas e ele sabe administrar bens materiais. Tem pessoas que não sabem administrar nenhuma coisa nem outra, na verdade. Mete os pés pelas mãos. Em todos os sentidos. Com o cônjuge, com os filhos, com os pais, com os recursos. Então, esse é um outro exemplo. Tem mais coisas para lermos aqui, mas vamos deixar esse exemplo para os irmãos, que eu gostaria que os irmãos voltassem aqui hoje à noite. Mas um outro texto, nos lábios de Jesus, que fala sobre um bom mordomo, está em Mateus capítulo 24, do versículo 45 em diante. Jesus falando diz, quem, pois, é o servo fiel e prudente? Em outras palavras, quem é o mordomo fiel e prudente? Ele já nos deu aí 2 características de um bom mordomo. Ele é fiel e ele é prudente. Ele é fiel naquilo que ele faz. Ele procura fazer com excelência o que ele faz. Ele é fiel no pouco, como ele é fiel no muito. Se ele tem um aluno, ele trabalha bem com um aluno. Ele não, só tem um aluno, não vou chegar na hora, vou soltar mais cedo, não vou fazer o melhor, não vou preparar a melhor aula. Só tem um aluno. Se eu tiver 100 alunos, 10 alunos, quando é que ele vai ter 10 alunos? Nunca. Não sabe dar um show para um. Fazer o melhor com 2. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz que nós devemos fazer as coisas para os homens, para as pessoas, como se nós estivéssemos fazendo-os para quem? Para Deus. Paulo diz isso na sua carta aos Colossenses, no capítulo 3. Olha, o que você fizer, seja para pobre, seja para rico, seja para homem, seja para mulher, seja para adulto ou seja para criança. O que você fizer, dê um show. Porque quem está assistindo você lá no auditório é quem? É Deus. É Deus. Deus é que está lá. Então se procure fazer o melhor. Da melhor maneira. Quando eu preparo um vídeo que eu compartilho com os irmãos, eu gravo o vídeo várias vezes. Eu estudo para preparar o vídeo muitas horas. Eu mando todas as orientações, algumas pessoas já viram, já compartilhei com algumas pessoas no gabinete sobre como é que eu faço isso. A pessoa prepara, manda para mim um vídeo editado, fala assim, não está bom. Tem que mudar isso, tem que mudar aquilo outro. Aí retorno para ela. Quanto tempo demora para preparar o vídeo? A minha vida, irmãos. Mais de 44 anos de ministério.
cerca de 50 anos com tempo de seminário. Esse é o tempo. Então Jesus falou, olha, o servo fiel e prudente, a quem o seu Senhor constituiu sobre os seus servos, para dar-lhes o sustento, a sustento. Quem é, pois, esse servo? Quem é essa pessoa? Então Jesus vai falando sobre esse mordomo, que administra pessoas e que administra recursos. A minha oração é que nós possamos pedir a Deus que nos ensine a sermos bons mordomos, que nós possamos administrar bem a nossa própria casa. Na verdade, a palavra mordomo vem do grego, né, que é oikonomia, oikonomia. Então, oikonomos é o mordomo, oikonomoi são os mordomos. Vem de oiko, de casa. Que essa ideia, o mordomo, ele administra uma casa, mas essa casa vai expandindo, em todos os sentidos. Que Deus possa nos ensinar a como sermos mordomos, bons mordomos. Podemos aprender a mordomia, sim ou não? Claro que sim. Como é que uma pessoa pode aprender a mordomia? Eu escrevi algumas coisas sobre isso. Para aprender, primeiro precisamos de humildade. Ninguém aprende coisa alguma caso não seja humilde. Precisamos ser humildes para aprender. O humilde é aquela pessoa que tem consciência de que não sabe tudo, que precisa aprender. O marido aprender com a esposa aprender com o marido, os pais aprenderem com os filhos aprenderem com os pais. Tem humildade. Outra coisa importante para aprender a mordomia é autocrítica. Pessoa se libertar do complexo de Narciso. Que só ele, só ela é que se acha o quê? Bonito, bonita. Todo mais é o quê? É feio. Tudo mais é errado. Então, a capacidade de autocrítica é muito importante. Uma outra coisa que eu escrevi, que eu acredito que seja importante, é que o bom mordomo na arte de aprender, precisa desenvolver o seu caráter para ser uma pessoa fiel. Fiel a Deus, fiel às pessoas, fiel a si mesma, preocupado em construir um caráter com valores. Importante isso. Outra coisa importante é perseverança, porque no processo de aprender nós cometemos erros. Muitos. Não fui um bom mordomo. Tive uma chance, tive uma oportunidade. Não fui humilde, não fui sábio para tomar a decisão certa, para falar direito. Perdi uma grande ajuda, um grande recurso humano, uma grande oportunidade. Perdi o tempo, perdi a hora, não soube fazer a leitura correta. Então, perseverança, não, vou tentar fazer melhor da próxima vez. E amor. Amor a Deus, amor ao próximo e amor a si mesmo. Não, vou melhorar. Então, se nós tivermos isto, nós teremos, na minha opinião, os ingredientes necessários para nos transformarmos num mordomo melhor, num administrador melhor. Vamos orar? Vamos orar ao Senhor nesse instante. Pastor Neurinan, por favor, pastor,
Quem quer orar por nós nesse instante? Oremos, irmãos. Graças te damos, Senhor, por esta manhã em que nos reunimos para adorar o teu nome, para aprender da tua palavra. E quando a ouvimos, querido Deus, entendemos a reivindicação do teu trono de graça para sermos bons mordomos. Continua, querido Deus, derramando tua graça sobre a nossa igreja, as nossas vidas, para que entendamos, querido Deus, cada dia, a importância de estar te servindo em espírito, te servindo em verdade, de modo, querido Deus, a mostrarmos às pessoas a pessoa de Cristo em nossa vida. Continua abençoando pastor Washington, irmã Rosilane, na liderança, Senhor, da tua casa aqui neste local. Muito obrigado, querido Deus, mais uma vez, por este mês de maio, mês da família, e que cada servo teu, serva tua, Senhor, ache em ti o motivo fundamental de ser um bom mordomo. Muito obrigado, nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor.